Amém. A igreja pode se assentar. Lembrando aos pais, o desenho dos seus filhos agora serem pintados durante um sermão e vocês reforçarem o que iremos aprender nessa noite durante a semana com eles. E para isso, abramos as nossas Bíblias. Vamos abrir nossas Bíblias em Números, capítulo de número 13. Números, capítulo 13. Nós temos um texto um pouco extenso. O capítulo 13 todo e o capítulo 14 todo fazem parte do mesmo bloco, com o mesmo sentido, a mesma mensagem. Mas eu vou ler a partir do versículo 25 do capítulo 13. O que está acontecendo ali é que o povo agora eles chegaram num deserto chamado deserto de Parã, que seria a porta de entrada para a terra prometida, Canaã. E o povo está parado ali agora diante da terra. E Moisés envia 12 homens, 12 espias, um líder de cada tribo, as 12 tribos de Israel. Então, um representante de cada tribo iria entrar nessa terra, na verdade eles entraram na terra, para espiar, ver como é que a terra era, se a terra de fato era boa e quem eram os seus inimigos. E então, do versículo 1 do capítulo 13 até o 24, nós temos isso, Moisés enviando. E agora do versículo 25 em diante, esses espias retornam. E é o que nós vamos ler então a partir de agora. Números 13, 25. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviastes e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. E eles mostraram o fruto da terra. No desenho dos seus filhos está exatamente esse fruto, algo maravilhoso de Deus. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso e as suas cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou naquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivesse morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam presas? Por que o Senhor faz isso conosco? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto,
e perante a congregação dos filhos de Israel, e Josué filho de Num, e Calebe filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, sinal de arrependimento, de lamento, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra, e nula dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti um povo maior e mais forte do que este. Respondeu Moisés ao Senhor: os egípcios não somente ouviram que com a tua força fizeste subir este povo do meio deles, mas também o disseram aos moradores dessa terra. Ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes aparece. Tua nuvem está sobre eles, e vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia, e numa coluna de fogo de noite. Se matares este povo como a um só homem, as gentes, pois, que antes ouviram a tua fama dirão: não podendo o Senhor fazer entrar este povo na terra que lhe prometeu com juramento, os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Perdoa, pois, Senhor, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo, desde a terra do Egito até aqui. Mais uma vez, Moisés coloca entre o povo e Deus, e argumenta com Deus, usando como fundamento o caráter de Deus, o poder de Deus, quem era o próprio Deus, mas intercedendo para com o povo. Tornou-lhe o Senhor: segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Segundo a palavra de Moisés, agora Deus disse: eu perdoo o povo. Porém, tão somente como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, nenhum desses homens, todavia me puseram à prova já 10 vezes, e não obedeceram à minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Mudai amanhã de rumo e caminhai para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Depois disse o Senhor a Moisés e a Arão: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Dize-lhes: por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes.
Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas aos filhos mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, farei entrar. Eles sim entrarão. Vocês murmuraram, dizendo, trouxemos aqui para os nossos filhos serem presas. Os seus filhos vão entrar. Deus está dizendo isso para eles. Farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá neste deserto. Vossos filhos serão pastores nesse deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Segundo o número dos dias em que espiaste a terra, 40 dias, cada um representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Eu, o Senhor, farei assim, farei a toda esta congregação, a má congregação que se levantou contra mim neste deserto. Se consumarão e aí ficarão, e aí falecerão. Os homens que Moisés mandaram a espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, estes mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Todo o povo ficou 40 anos andando no deserto. Esses 10 espias morreram diante do Senhor naquele dia, recebendo o juízo de Deus. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram a espiar a terra, sobreviveram. Ou seja, somente Calebe e Jefoné dos 12. Falou Moisés essas palavras a todos os filhos de Israel, e o povo se contristou muito. O povo se arrependeu. O povo se arrependeu. Mas ficou 40 anos no deserto. Nós vamos aprender sobre isso. Levantaram-se pela manhã, de madrugada, e subiram ao cimo do monte, dizendo, eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem prometido, porquanto havemos pecado. Se arrependeu e agora disse, Senhor, nós estamos aqui, vamos subir. Porém Moisés respondeu, por que transgredis o mandamento do Senhor? Pois isso não prosperará. Vocês não vão subir. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vocês, para que não sejais ferido diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus ali estão diante de vós, e caireis à espada, pois uma vez que vos desviaste do Senhor, o Senhor não será convosco. Vocês herdariam a terra, vocês entrariam na terra, mas porquanto vocês duvidaram disso, não vamos mais, não vão, porque o Senhor não está mais com vocês. Contudo, temerariamente, tentaram subir ao cimo do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. A arca da aliança ia na frente, o Senhor dos exércitos ia na frente. Mas agora nenhum deles, nem a arca, nem Moisés se apartou do acampamento, o povo foi sozinho. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Horma. Meus amados irmãos, o que nós temos aqui para nosso aprendizado? Já ouviu aquela expressão, nadou e morreu na praia? É mais ou menos isso. É até que coloca aí uma imagenzinha que representa, talvez para nós, muito bem o que aconteceu com o povo ali. O povo foi tirado por Deus da terra do Egito. E o povo foi caminhando. E quando o povo estava quase chegando, parece que o povo volta para o mesmo lugar onde estava. Eles levariam em torno de 2 semanas para herdar a terra. Faltava, como se diz, um beicinho de pulga para eles entrarem na terra. Mas o povo não entra na terra. E agora eles vão ficar 40 anos andando no deserto, até que aquela geração toda morra e eles entrem então. E o que nós podemos aprender, com isso hoje, meus irmãos? Nós precisamos aprender
que Deus, ele vai à frente das batalhas quando ele diz, aquilo que ele promete, ele cumpre. E a gente precisa olhar para o povo de Israel aqui e ver isso. Eu gostaria de mostrar para vocês que apesar das graves consequências do pecado do povo, Deus aqui ele ainda providenciou uma salvação. Esse texto ele nos mostra pelo menos 3 verdades importantíssimas que nós precisamos entender e eu quero trabalhar com vocês. A primeira delas é a gravidade dos pecados do povo. A segunda são as consequências desses pecados. E a terceira, a ação de Deus. Como que Deus age para resolver esse problema do pecado do povo. E aplicando isso nos nossos dias. Bom, então, a primeira coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é a gravidade do pecado do povo. É possível vermos aqui pelo menos 3 pecados graves. A incredulidade, a murmuração e a rebeldia. E parece que cada pecado vai levando ao outro. Se você observar, nós vemos aqui uma incredulidade que aos nossos olhos beira ser absurdo. Se bem que nós acabamos caindo nesse tipo de incredulidade também, muitas vezes não percebemos. Mas veja só, olha aí na sua Bíblia, no capítulo 13, o versículo 27. Versículo 27 diz, o povo foi lá e quando eles voltaram para relatar, eles verdadeiramente a terra mana leite e mel e mostraram o fruto da terra. O que isso quer dizer? Olha, que eles confirmaram que a palavra que o Senhor havia dito a eles era verdadeira, porque Deus diz, eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Eles foram lá e constataram que a palavra de Deus era verdadeira. E mesmo constatando, eles duvidaram da palavra do Senhor. Eles viram que podiam confiar, mas não confiaram mesmo assim. Ora, o Senhor, assim como disse que a terra era boa, o Senhor também disse que eu vou dar essa terra a vocês. Se o Senhor tinha prometido dar esta terra a eles, e eles já haviam constatado que a terra era boa, por que não constatar também e dizer, não, realmente, então nós vamos entrar. E foi isso que Caleb e Josué fizeram. Vamos entrar na terra, porque certamente o Senhor nos entregará nas mãos. Por isso que eles dizem, certamente o Senhor vai nos entregar. Porque eles acreditavam no que o Senhor havia dito. E é interessante que o povo tem dúvidas ainda do Senhor, mesmo o Senhor já tendo feito coisas grandiosas. Quando Moisés vai contar esse relato em Deuteronômio capítulo 1, versículo 30 e 31, ali Moisés diz o seguinte, o Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, Ele pelejará por vós. Moisés disse isso ao povo. Não está registrado aqui nesse texto, mas em Deuteronômio 1, versículo 30 e 31 diz, Moisés diz, olha, quem vai guerrear por vocês é o próprio Deus, segundo tudo o que fez conosco diante de nossos olhos no Egito. Olha o que Moisés diz, assim como o Senhor lutou por nós no Egito, abrindo o mar vermelho, tirando a gente de lá com mão poderosa, assim o Senhor vai fazer também. Como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou. Enfim, meus irmãos, veja só. O povo tinha constatado que a palavra do Senhor era verdadeira. O povo já tinha visto milagres gigantescos. Mas aqui ainda havia o quê? Incredulidade. E a incredulidade levou a um outro pecado. Porque eles não acreditaram que o Senhor os colocaria naquela terra. O que eles fizeram? Começaram a murmurar. Começaram a murmurar contra a liderança. Capítulo 14, versículo 2. Contra Moisés e contra Arão. Vamos levantar um outro capitão aqui. Vamos levantar outro, porque esses aqui não vai levar a gente a lugar nenhum, não. Quantas vezes eles viram Deus falar face a face com Moisés?
Eles viram grandes sinais de Deus tratando com Moisés e eles queriam levantar outro líder. Não bastava Moisés para eles. E começaram a murmurar, começaram a dizer, melhor estar no Egito. Meus irmãos, olha as palavras desse povo. Era melhor morrer aqui. Por que foi buscar a gente no Egito? Olha as outras palavras desse povo. Deus nos tirou para nos entregar nas mãos deles. Falando contra Deus. Murmurando contra o próprio Deus. Duvidando da bondade de Deus. E não para por aí. Eles primeiro têm dúvidas, são incrédulos naquilo que Deus podia fazer. Eles então murmuram contra Deus. E depois eles são rebeldes. Porque o Senhor havia dito para eles que era para entrar na terra. Mas eles decidem não entrar na terra. Eles preferem ser rebeldes. Ou seja, descumprir uma ordem que o Senhor havia dito. O Senhor os levou ali, não foi para ficar ali parado, para ter medo ou voltar, foi para entrar na terra. Mas por conta das circunstâncias, eles não entram na terra. Deuteronômio, mesmo que eu citei, capítulo 1, no versículo 26, fala exatamente isso. Deuteronômio 1, 26, ele vai dizer lá para nós. Porém, vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor, vosso Deus. Meus irmãos, e talvez a gente olhe para trás, né, e pense, olhe para esse texto, pense lá atrás e comece a pensar, meu Deus, como é que esse povo pôde agir assim? Depois de tudo que o Senhor fez por eles, depois de tudo que o Senhor mostrou, esse povo é louco. Mas será que nós também não agimos assim muitas vezes? Eu digo para vocês que eu sempre digo isso, é muito mais fácil olhar para trás, para a história e ver os erros do que já passou, do que identificar os nossos erros enquanto estamos vivendo na história. Mas quantas vezes nós estamos desistindo de coisas que o Senhor nos deu por conta de incredulidade? Quantos casais estão desfazendo o casamento porque não acreditam que o cônjuge vai mudar, que Deus ele pode transformar as vidas? Quantas pessoas estão desistindo da caminhada cristã porque acredita que parece que está tudo dando errado, porque não confia no Senhor? Quantas pessoas estão desistindo de coisas hoje porque não acreditam que o Senhor é capaz de mudar a realidade? E então, isso nos leva a murmurar contra o Senhor. Quantas vezes nós reclamamos da nossa condição financeira, da nossa situação de saúde? Quantas vezes reclamamos contra o Senhor? E nos esquecemos daquele versículo de Romanos, capítulo 8, versículo 28, quando Paulo diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando o texto diz que todas as coisas vão cooperar, são todas mesmo, aquelas que aos nossos olhos parecem ser boas, mas também aquelas que aos nossos olhos parecem ser ruins. Até mesmo isso, até as coisas que para nós parecem ser ruins, elas cooperam para o nosso bem. E eu preciso acreditar nisso, mas quantas vezes eu murmuro, reclamo, sou ingrato com Deus, por conta da realidade que vivemos, por deixarmos de acreditar que Deus é bondoso para comigo, que tem me guiado e que as coisas vão se resolver. E por conta disso, nós partimos então para rebeldia contra o Senhor, e muitas vezes sem perceber. Eu vou dar um exemplo. Alguém que diz assim, né? Meu cônjuge não muda, meu casamento não tem solução. Incredulidade. Aí vem a murmuração. Eu pedi tanto a Deus um marido diferente, uma esposa diferente. Olha, eu casei não foi para estar nessa situação. Não era isso que eu queria para mim. Incredulidade.
murmuração. E aí vem o quê? Eu sei que Deus odeia o divórcio, eu sei que eu preciso perdoar, eu sei que eu preciso orar, eu sei que eu também preciso mudar muitas coisas em mim, eu sei de tudo isso, mas é melhor divorciar. Quantas vezes? Esse é um exemplo que eu dei para vocês de coisas que acontecem no nosso contexto, que se assemelha a isso que aconteceu lá atrás. Quantas vezes nós agimos dessa forma? E meus irmãos, quando nós nos tornamos incrédulos no Senhor, quando nós murmuramos e somos rebeldes, nós sofremos graves consequências. Graves. E aqui nós podemos ver algumas consequências que esse povo enfrentou. Consequências do seu próprio pecado. A primeira consequência, você pode ver aí, capítulo 14, versículo 11 e o versículo 12. Olha só na sua Bíblia. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim? A despeito de todos os sinais que fiz no meio deles. Eu vou ferir esse povo com pestilência. Eu vou pegar você, Moisés, e vou fazer de você um povo grande, mas eu vou destruir esse povo. Quando Paulo escreve a carta aos Efésios, no capítulo 2, ele diz que nós, gentios, éramos, antes de conhecermos a Cristo Jesus, éramos por natureza como filhos da ira de Deus. Porque quando não conhecíamos Cristo, não tínhamos ainda crido em Cristo Jesus, acreditado na providência divina para a nossa salvação, Paulo está dizendo que nós éramos filhos da ira, ou seja, estávamos debaixo da ira de Deus. E a ira de Deus é a punição, a justa punição de Deus sobre nós. Sem Cristo Jesus, no tempo da incredulidade, nós estávamos condenados ao inferno. E assim foram condenados aqueles espias que morreram diante do Senhor, porque não acreditaram nele. Morreram ali. Mas nós vimos que o Senhor teve misericórdia da congregação como um todo. A congregação que se contristou diante do Senhor, nós vimos isso, o povo contrito, no versículo 39 do capítulo 14. Mas aquele povo que permaneceu na incredulidade, aqueles espias, eles receberam a justa punição. Meus irmãos, aqui nós já podemos lembrar, eu posso dizer para vocês, lembrá-los, de que por conta da nossa incredulidade, por conta de sermos por natureza filhos da ira, nós fomos livres dela, porque Cristo Jesus suportou tudo isso na cruz por você e por mim. Quando nós viemos a crer em Cristo Jesus, a ira que estava sobre nós passou a estar sobre Ele. Ele carregou as nossas dores, as nossas iniquidades, a ira de Deus, Ele levou sobre Ele. E então, por conta de crermos em Cristo Jesus, nós estamos livres da condenação eterna. Mas o pecado, o nosso pecado ainda traz consequência para nós aqui. E é isso que nós podemos ver aí, nesse texto. Aqueles 10 receberam a punição divina, a ira de Deus sobre eles. Mas os outros foram suportados por Deus, pela misericórdia de Deus, mas mesmo assim sofreram consequências do seu pecado. É isso que Deus, nós podemos ainda ver quando o texto diz que Ele perdoa a iniquidade, ainda que não inocenta o culpado. Então, nós, por conta dos nossos pecados,
Jesus teve que sofrer a punição. Mas, falando aqui na nossa convivência, no nosso dia a dia, os pecados que nós cometemos, então, embora não nos mande para o inferno, ele nos traz problemas aqui. É isso que acontece. E uma dessas coisas que nós vemos aqui no texto é que eles perderam a bênção de Deus. Olha no capítulo 14, versículo 29, vai deixar claro isso, 29 e 30. Olha o que vai dizer. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de... Qual que foi a consequência do pecado desse povo? Eles deixaram de receber a bênção do Senhor. Perderam a salvação? Não, não se perde a salvação. Cristo Jesus pagou o preço. Mas se perde as bênçãos de Deus que Ele teria para nós aqui? Sim, perde sim. É por conta da nossa incredulidade, é por conta da nossa murmuração, é por conta da nossa rebeldia, que muitas vezes nós chegamos a um beijo de pulga, como eu disse, das bênçãos de Deus, mas não recebemos. Consequência do nosso pecado. Então, quantas vezes, meus irmãos, isso acontece conosco por conta da nossa rebeldia, por conta das nossas murmurações. E não para por aí, não. É interessante a gente ver no texto que não somente nós sofremos consequências naturais dos nossos erros. E vamos pensar assim, de uma maneira prática. Às vezes, você adolescente, você criança, pode se revoltar, se rebelar contra o papai e mamãe e dizer: eu não vou estudar, eu não gosto de estudar, eu não quero fazer isso. E uma consequência natural do seu pecado de murmurar porque estudar é difícil e de se rebelar contra papai e mamãe porque você não quer estudar mesmo, a consequência talvez seja que na sua vida você vai ter uma vida difícil financeiramente falando, você não vai conseguir conquistar algumas coisas boas que Deus tem para nós aqui nessa terra. Pode ser isso, como consequência natural. De quê? De murmuração e de rebeldia. Agora, muitas vezes, essas consequências, elas não somente nos atingem, mas também atingem outros. Às vezes, um pai ou a mãe que se rebela contra o Senhor e acontece alguma coisa com ele, ou ele perde o emprego, ou fica doente por conta de alguma coisa, os filhos acabam sofrendo as consequências. Não que o filho vai sofrer a punição do pai, é diferente. É diferente. Mas a consequência do procedimento do pai acaba sobrando para os filhos também. É isso que aconteceu aqui. Olha no versículo 33. Vossos filhos serão pastores neste deserto 40 anos e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma nesse deserto. O que aconteceu? Deus falou assim: olha, beleza, perdoei vocês, mas a bênção você perdeu, vocês não vão entrar não. Vocês vão ficar 40 anos. Eles não tinham filhos? Automaticamente, quem que teve que ficar 40 anos rodando com eles? Os filhos. Os filhos entraram na terra? Entraram. Receberam a bênção de Deus. Mas como consequência da incredulidade, da rebeldia e murmuração dos pais, eles tiveram que andar ali 40 anos. E meus irmãos, não se enganem. Muitas vezes as nossas murmurações, as nossas rebeldias, afetam os nossos filhos. Se eu não criar os meus filhos como o Senhor me manda criar, como a Escritura me orienta, você pode ter certeza que de alguma maneira ele vai ser afetado, vai sofrer.
se eu agir com irresponsabilidade, seja no trabalho, seja no negócio, alguma coisa, meus filhos vão ser afetados por conta das minhas decisões ruins. E a gente precisa pensar nisso. Está vendo tanto que os pecados, esses pecados de incredulidade, murmuração e rebeldia, como que eles trazem consequências para nós? E para a vida da nossa família, dos nossos filhos? Mas graças a Deus, meus irmãos, o Senhor, Ele age conforme o seu caráter, apesar dos nossos pecados. Graças a Deus, Ele cuida de nós apesar de quem nós somos. Deus não nos ama e se relaciona conosco por causa de quem nós somos, mas apesar de quem nós somos. Porque muitas vezes a gente tem a tendência de achar que nós somos bonzinhos. E eu não faço muito mal para isso, eu não faço mal para aquilo. Mas nós já nascemos merecendo o inferno. É isso que Davi nos ensina no Salmo 51. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, no momento da minha concepção, eu já era um pecador, merecedor do inferno. Agora, apesar disso, Deus ainda nos ama. Então nós podemos ficar em paz. Porque mesmo sendo quem nós somos, Deus pode resolver a nossa solução. E como é que Deus age para conosco? Olha a oração de Moisés. Moisés diz aí, o Senhor é longânimo, versículo 18 do capítulo 14. O Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado. Olha, ele vai repetir, perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a esse povo desde a terra do Egito. Meus irmãos, Deus, Ele é um Deus que age com misericórdia e com longanimidade. O que é longanimidade? Paciência. Alguém longânimo é alguém que não executa a sua ira de imediato. Então o Senhor é paciente conosco. E o que isso pode fazer conosco, trazer para nós nessa noite? Então, embora eu exortei vocês sobre a gravidade dos nossos pecados e sobre as graves consequências, nós não precisamos sair daqui desesperados, mas nós podemos sair daqui de coração grato, porque mesmo sendo pessoas como esse povo foi, o Senhor tem misericórdia de nós. E o Senhor ainda nos suporta, como Ele suportou esse povo. 40 anos esse povo vai andar no deserto, e esse povo ainda vai provocar o Senhor muitas vezes. Não saia daqui achando que você é aquele bonzinho que o Senhor pode suportar, é fácil suportar você. Não é, nem você e nem a mim. Porque nós somos falhos e o tempo inteiro nós colocamos o Senhor à prova. O tempo inteiro nós murmuramos e reclamamos do Senhor. Mas graças a Ele, que Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele é longânimo. Porque se o Senhor não fosse isso, a gente já tinha sido consumido. Se não fosse as misericórdias do Senhor. Agora, irmãos, nós não podemos esquecer que o Senhor faz isso não por causa de nós, mas por causa de um outro alguém que intercede por nós. Aqui nesse texto, o intercessor era Moisés. Mas nós sabemos que Moisés, ele era apenas um tipo de um outro intercessor, o grande que viria para interceder por nós. Nós sabemos que aquele que intercede por nós é Cristo Jesus. Como nós podemos ver em 1 João, no capítulo 2, versículo 1. Depois que João diz que, olha, se nós pecarmos, nós podemos confessar os nossos pecados, que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça.
No capítulo 2, versículo 1, João diz, olha, estou escrevendo isso, filhinhos, escrevo essas coisas não para que vocês pequem, mas porque se vocês pecarem, ou seja, não é uma autorização para pecar, mas é que se vocês pecarem, lembre-se que vocês têm advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, o justo, aquele que morreu por nós, e a propiciação pelos nossos pecados é o pagamento da dívida. Então, nós não podemos esquecer que para cada pecado nosso, Jesus teve que pagar. Todo o sofrimento de Cristo Jesus é por conta dos nossos pecados. Nós precisamos lembrar que Deus não puniu esse povo naquele momento ali, como Ele puniu os 10 que morreram de peste diante dele. Ele não puniu esse povo, porque Ele esperou para fazer isso em Cristo Jesus, o seu próprio Filho. Todos esses que caminharam no deserto, todos esses que mereciam a morte eterna, mas que foram poupados por Deus, todos esses tiveram a punição depositada sobre Cristo Jesus. Portanto, nós jamais podemos esquecer da gravidade dos nossos pecados e as consequências deles. As consequências terrenas nós podemos sofrer, mas a eterna, quem sofreu foi Cristo Jesus, pagando o preço na cruz. E é por isso que nós precisamos todos os dias olhar para esses textos da Escritura, como nós temos lido sequencialmente o livro de Números, ver quantas vezes o povo colocou o Senhor à prova, e nós precisamos agir diferente, meus irmãos. Nós precisamos deixar de ser incrédulos, nós precisamos acreditar que o Senhor é capaz de mudar tudo na nossa vida. O Senhor é capaz de restaurar o nosso casamento. O Senhor é capaz de restaurar os relacionamentos dentro da nossa casa. O Senhor é capaz de nos dar condições de vencer, às vezes, uma dificuldade financeira que eu tenho enfrentado há tempo. Porque muitas vezes nós mesmos é que entramos nela por causa da nossa incredulidade, por causa da nossa murmuração e por causa da nossa rebeldia. Mas o Senhor pode nos tirar disso. O Senhor é capaz de libertar pessoas das drogas. Nós podemos continuar orando e não murmurar contra o Senhor, dizer, Senhor, por que isso está acontecendo? Por que o Senhor fez isso? Não, nós não precisamos fazer isso, não podemos fazer. Mas nós precisamos confiar e acreditar. Meus irmãos, ainda que chegue a doença na nossa casa, eu preciso lembrar que o Senhor é soberano, Ele cuida de tudo, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama o Senhor? Você precisa crer que tudo vai cooperar para o seu bem. Muitas vezes a gente desespera por conta desta vida aqui. A gente fica louco porque a gente tem medo de perder essa vida aqui. Meus irmãos, esta vida aqui, ela é muito pequena, é muito curta diante da eternidade. Se o Senhor tirar um ente querido meu hoje, se o Senhor tirar o meu filho hoje, permitir que ele morra hoje, o que importa é se nós estamos no caminho do Senhor, porque se estamos no caminho do Senhor, nós estaremos juntos onde? Na eternidade, na glória. Então, ainda que o Senhor permita tragédias acontecer aos nossos olhos, eu preciso confiar e acreditar que todas as coisas cooperam para o nosso bem. De alguma maneira isso vai ser bom para mim. E confiar no Senhor. E fazendo assim, com certeza, nós vamos evitar andar como o povo de Israel andou no deserto. E lembrar que deserto, meus irmãos, não é apenas dificuldade, mas deserto também é lugar de experimentar a providência de Deus. É lugar de contemplar a grandeza de Deus. De experimentar o cuidado e o consolo de Deus. Eu sempre digo que nós nunca experimentaríamos o Deus de vitória se nós não tivermos em batalha. Nós nunca experimentaremos o Deus de consolo se nós não passarmos por tribulação.
Nós nunca saberemos o que é o perdão de Deus na prática, ao menos que alguém me machuque tanto e eu precise perdoá-lo. Todas as dificuldades que nós passamos, de certa forma, nos direcionam ou nos levam a experimentar o caráter de Deus, a experimentar, a ter uma vivência, uma experiência íntima com o Deus que nós servimos. Seja no deserto, seja na terra prometida, ou seja em qualquer lugar. Que aquela imagem que eu coloquei aqui no início não seja a nossa imagem. Que a gente não possa parar de lutar, de escavar, de continuar. Mas que a gente continue sempre. Porque nós temos a certeza de que quem vai vencer por nós é o Senhor e Ele pode fazer grandes coisas. O que nós precisamos é acreditar, é confiar, não murmurar e não ser rebelde a esse Deus. E continuar lutando. Amém? Vamos colocar de pé e recebermos a bênção do nosso Deus. Senhor, eu quero agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Agradecer a Ti, ó Deus, pelo cuidado que o Senhor tem conosco. Agradecer, ó Deus, pela misericórdia que o Senhor tem, por ser paciente conosco, por nos ensinar tantas vezes. Senhor, que o Senhor nos abençoe, ó Deus, e nos ajude a agir de maneira diferente, como nós vimos o povo de Israel aqui agir. O Senhor nos auxilie, ó Pai, para que nós possamos experimentar as bênçãos do Senhor, fugindo dos nossos pecados. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, Filho, o amor de Deus, o Pai, que a eterna comunhão do Espírito Santo repouse sobre vós hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Então, os irmãos podem